Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estou aqui com um espetáculo hoje, Arthur Morrison. Não tô aguentando esse look elegante desse jeito. Boa noite, querido. Muito boa noite, Lara Brenner. Você tá muito elegante hoje. Você também está muito elegante, porque nossos convidados são muito elegantes São também. muito elegantes. E vão trazer um tema que também é muito elegante para o nosso elegante país. nesse programa. O programa é elegantíssimo, elegantérrimo. Elegantíssimo, tá Também? ótimo. Tá bom. Não tem problema. Pessoal, vamos falar hoje sobre pecuária no Brasil. E para isso estamos aqui com Lígia Pimentel, que tem a minha altura ali, mulherão. Falei, gente, que mulherão. Lígia Pimentel, que é autora, veterinária, economista, empresária, consultora e, de quebra, uma das 100 mulheres mais influentes do agro pela Forbes. É quase o Elon Musk também. Eu só tô no foguete já. Bem-vinda, querida. Que bom recebê-la. Obrigada. Alegria estar aqui, pessoal. Uma alegria muito grande. E estamos também com André Pirajá, que é advogado, produtor rural, especialista dentro do direito em produção rural, né? E autor do livro Como Salvar Sua Fazenda. Como é que é esse livro? Conta pra nós um pouquinho, André. Primeiro, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Acho que Prazer é nosso. meu sonho era estar aqui na Brasil Paralelo. Acho que já deu. Ah, já que tô legal. aqui. Mas o livro, Hoje é basicamente... aniversário dele, gente. Pois é. Coincidência! Eu também? Gente! Não, o meu não. É porque já rolou a balada ontem aqui. fizemos também uma gravação e tinha um aniversariante. Hoje é meu aniversário. Eu falei, como assim? Gente, se eu já tivesse passado um cafezinho, a gente brindaria com café. Mas vamos brindar com água, Vamos. então? Vamos Saúde. comemorar a vida, né? Saúde. Parabéns, saúde. Coisa boa. Obrigado. Presentão pro André hoje. Ó. E pra foi nós. mesmo. Foi um Nossa. presentão. Basicamente, Lara, o livro, a ideia do livro era tentar ajudar o produtor rural sem ter que procurar um advogado. Porque ninguém procura advogado. Não sei se vocês já perceberam. Só procura advogado quando já desandou Quando o deu negócio. O negócio já desandou. Então, a ideia do livro é trazer uma leitura suave de temas jurídicos, desde constituição de fazenda, contrato de arrendamento, casos de desapropriação de terra, né? Nós estamos aí com situações agora que existe possivelmente uma política pública em tese de incentivo, vamos assim dizer, e temas sem o juridiquês, que você, bom, imagina, né? Questões envolvendo português, quando a gente traz pro tema jurídico, é cansativo, ninguém lê. É E, muito literalmente, chato. ninguém lê. Ninguém entende. Até advogado não gosta muito de temas rebuscados, ficar lendo, cansa. Agora, um livro para preparar o produtor rural, preparar, porque é prevenção, para temas como esse, bom, aí eu falei assim, já que eu tenho um avô produtor rural, pai produtor rural, eu sou produtor rural, pelo menos eu preciso deixar minha contribuição para os próximos que vão vir aí, para começar a fazer um negócio um pouco mais organizado. Que legal. Então era essa a ideia do livro, Como Salvar a Sua Fazenda. Perfeito. Tudo bom. Você também tem um livro, né, Lígia? Eu tenho um livro bem específico, bem técnico, sobre gestão de riscos na pecuária de corte. Então, para ajudar o produtor a comercializar de maneira antecipada, antes que cheguem alguns choques de preço que podem bagunçar a rentabilidade da atividade dele. Porque na produção agropecuária, quando vem chumbo, o chumbo é muito grosso. Então, os prejuízos, eles são Envolve vultosos. muitas coisas, né? Envolve muitas Custos coisas. também. Muitas coisas, né? Então, Vamos falar sobre isso aqui o hoje, objetivo galera. era esse. Eu queria já aproveitar pra gente já iniciar esse nosso papo e botar todo mundo na mesma página, pessoal de casa, pra todo mundo entender. Então vamos do básico mesmo. O que é pecuária? E qual que é a diferença de pecuária, agropecuária, agricultura? Está tudo junto? São coisas totalmente diferentes? Como é que é? A agropecuária, ela engloba tudo, né? Toda a produção de alimentos desenvolvida nas áreas, zonas rurais ou não. Muitas vezes a gente tem hortas urbanas. E a agropecuária engloba tudo. Tanto a agricultura, que é a parte de grãos, lavoura, frutas, etc. A parte pecuária, que se refere às proteínas animais. Então, essa é mais ou menos a divisão. Se a gente considera proteínas animais, nós temos bovinos, frangos, suínos, pescados. Até peixe também Até entra peixe. como pecuária. Apesar da gente ter tido um ministério à parte, antigamente, Ministério da no Pesca passado, aí. o Ministério da Pesca. Tá tudo Faz parte englobado também. aí no mesmo. Na pecuária. É só pra ter um ministériozinho a mais ali. A gente sabe, né? E como que tá esse mercado hoje no Brasil? Ele vai bem? Tá meio mal das pernas? Como é que tá? Olha, eu diria que o mercado pecuário no Brasil, ele está, assim, em pleno desenvolvimento. Depois de ter passado muitas décadas
eu não diria menosprezado, mas a gente tem um processo histórico de ocupação do Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui, que eles se depararam com a Grande Muralha, que era a Mata Atlântica, que para adentrar aquilo era muito custoso, né? Era algo muito difícil. E o que aconteceu? Quando eles entravam e eles começavam a fundar as primeiras cidades, fizeram a Rota dos Bandeirantes, a primeira maneira de se ocupar a terra depois que se derruba a mata é com pecuária. Você não consegue plantar muita coisa ali. Porque o gado, ele ocupa a área, ele se apossa, entre aspas, da área. Ele pasta, busca sua água. Então, é uma operação imobiliária que é iniciada com a ocupação pelo gado, que faz o seu trabalho de manter a área ali ocupada sem que você precise estar presente. E esse processo, ele se deu, né, de desenvolvimento e abertura do Brasil e abertura de novas fronteiras, ele se deu mais ou menos até a década de 70, né? Quando a gente era grande importador de alimentos. O governo militar, ele abriu linhas de crédito sob financiamento com taxas de juros muito baixas para estimular, incentivar a ocupação do Centro-Oeste. Foi ali que começou. Expansão territorial, né? Isso. Então tinha São Paulo, Minas, a gente começou a ocupar o interior ali, o Mato Grosso do Sul, que se tornou um grande estado pecuarista, né? E assim se deu até que nós precisamos colocar um basta. Bom, tivemos muitas instabilidades econômicas também, troca de moeda, até que determinamos o que seria a área produtiva e o que seria a área de preservação. E esse processo também se deu da década de 90 até mais ou menos 2010, ali, o início dos anos 2010. Então, o que nós tivemos foi uma ocupação do país pela pecuária como uma atividade imobiliária que fazia o quê? Lembra lá, lei da oferta e da demanda. Nós temos que, se a gente tem uma oferta maior, os preços caem, né? Dentro de uma demanda estável. Como o gado ele era utilizado para ocupar e não para consumo, o bezerro era uma estrutura muito barata dentro da pecuária. Tudo começa com a vaca, o bezerrinho, um boi magro ainda, que não está pronto para o abate, até o boi que vai para o abate e vira carne. É um processo. Não existe boi sem bezerro, não existe boi sem vaca. Então, como era necessário ocupar a terra, o que acontecia? Era a vaca, um touro no meio, um monte de bezerrinho. Né? Então, tinha sobra de bezerro. O que acontecia com o bezerro? Ele era muito barato. Ele era extremamente barato. A gente chama de relação de troca. Quantos bezerros você compra com a venda de um boi terminado, um boi gordo? Porque sempre que você tira um boi, você precisa colocar outra coisa no lugar. O que acontecia era que o bezerro era muito barato. A partir da gente ter estabelecido, do momento em que nós estabelecemos a área produtiva, a área de preservação, e nós estabilizamos a economia através da implantação do estabelecimento do Plano Real, o que aconteceu? Nós começamos a demandar mais carne, porque o poder de compra do brasileiro começou a aumentar, e eu não precisava mais ocupar novas áreas, porque eu não podia fazer isso. Não tinha mais linhas de crédito que estimulassem aquilo. Aquilo não acontecia mais. Não saíam autorizações para desmate, expansão territorial também? Exatamente. O consumo de carne começou a ficar exuberante. Por quê? Porque o poder de compra do brasileiro começou a melhorar. E aí começou a se demandar mais aquele bezerro, porque agora esse bezerro precisa virar carne, esse bezerro ele precisa se transformar num produto consumível e não ficar ali como um estoque que me serve de operação imobiliária. A partir do momento que a demanda pelo bezerro começou a aumentar, o que aconteceu? O preço do bezerro começou a subir. Então a atividade pecuária, que era muito improdutiva, não vou falar que ela era improdutiva, mas nós tínhamos animais que eram abatidos tardiamente. Nós tínhamos indicadores, a gente chama de indicadores zootécnicos, vou tentar baixar o tecniquez. Nós tínhamos indicadores assim, olha, quantos bezerros a vaca produz por ano? Então eram muito poucos, né? Uma produtividade baixa. Isso começou a precisar, a gente precisou começar a mudar isso. Por quê? Para produzir mais. A partir desse momento, década de 90, nós começamos a visualizar uma transformação, uma revolução muito grande na parte técnica, tecnológica da pecuária de corte. Que hoje, olha, se a gente comparar, quando eu comecei a trabalhar, da década de 2010 para cá, teve uma transformação muito grande do que as pessoas têm ainda como conceito da pecuária. Que hoje é uma atividade que está em pleno desenvolvimento, que atrai tecnologias cada vez mais novas e de ponta para dentro da sua mecânica, e que hoje é muito produtiva e com certeza é exemplo para o mundo. Tem muita coisa que a gente ainda deixou para trás? Óbvio que tem. Tudo pode ser melhorado. Ainda tem muita propriedade com uma gestão defasada. Mas dentro desse processo construtivo histórico,
nós tivemos, assim, uma arrancada de foguete da pecuária no Brasil, do começo dos anos 2000 para cá, assim, sem precedentes. Isso você tá falando, né, é muito importante porque a galera que tá nos ouvindo, a maioria, né, mora em cidades grandes e tal, nunca teve contato, né, com produtores rurais, com uma fazenda, nunca chegaram a ver como é que é um processo de abate e tal. Eu mesmo me lembro que, nascido e criado no Rio de Janeiro e tal, eu fui estudar engenharia agrícola na Rural do Rio de Janeiro. Eu cheguei a fazer engenharia agrícola. Foi nessa época que Depois, você usava coque. Não precisa falar dessa coisa. Nessa época deu uma vibe Thiago York. Entendeu? A gente não é tão amigo assim. Mas enfim, eu cheguei a estudar na Rural, morei em Seropédica, lá uns 70 quilômetros do Rio, lá. Foi uma experiência muito interessante. Depois eu fui fazer design, tinha nada a ver comigo, assim, né? Mas eu me lembro, cara, que lá, pelo menos na Rural, assim, né? Existiam muitos cursos voltados para essa área, bom, agrícola, pecuária, tinha curso de zootecnia. Eu nem sabia que existia isso, assim, sabe? Os caras, tipo, tinham um cultivo lá de boi, de vaca, de tudo, porco e tal, né? Tinha uma parte de pesca lá também, cara. Era um negócio gigantesco, assim. Eu não tinha noção que existia, sei lá, uma engenharia, sei lá, pros caras ficar olhando, sei lá, a vaca, o boi, estudar como é que o boi pode se desenvolver melhor pro abate em menos tempo e aquela coisa toda de um processo que seja não... como é que eu vou falar? Que não seja doloroso, cruel pro animal e tal. Como é que é hoje, assim, esse mercado, André? Assim, imagina que essa evolução ali já trouxe... Nossa, ela basicamente explicou o que é a pecuária do Brasil, o que é a formação da pecuária no Brasil. A evolução. A evolução, né? Nós tivemos boi abatidos aí, nós temos história no Brasil de boi de 6 anos para ser abatido. Hoje nós estamos falando o quê? Média 2 anos e meio? Média brasileira? Bota os 30 meses da China. Põe os 30 meses, né? Então, nós temos aí a ocupação de pastagens. Por incrível que pareça, isso é um tema interessante de se tratar. As pessoas às vezes esquecem. O Brasil hoje tem um dos melhores índices do mundo de ocupação de pastagens. A nossa média é de 0,95 unidade animal, o A que a gente chama, por hectare. Que é um boi de 450 quilos, tá? Se você pegar a média mundial, é 0,36. O Brasil hoje tem o melhor índice de ocupação. Nossa, e muito disparadamente. E veja, depois a gente pode entrar nesse tema quando a gente fala de intensificação da pecuária, que aí, né, mais tecnologia. Isso é produzir mais numa área menor, né? Produzir mais numa área menor. Como economizar área produzindo mais numa área menor. Essa é a evolução da pecuária. Isso é o que a Lígia estava comentando. Entre outras coisas que a gente pode tratar. O boi que morria com 6 anos, agora morre com 30 meses. O boi... Não existir, talvez, aí o que a gente chama de... hoje tem um termo específico, né? Relacionado ao cuidado animal. Como é que chama? O que? O bem-estar animal? Bem-estar animal, né? O bem-estar animal, nós temos criar ele nos momentos, aquelas coisas... Porque a gente fica vendo esses documentários gringos... Né? Tem um documentário que é muito famoso e tal, que botam as vacas um do lado da outra, aí elas não têm espaço, aí ficam confinadas, botam um negócio na teta da vaca e sai o leite daquele jeito, assim. A ordenha da vaca. Sabe que a vaca pede, pelo amor de Deus, pra ser ordenhada, né? Tem que nem mulher pontos. que amamenta e não consegue ficar muito longe do neném. Você pede, pelo amor de Deus, pra ser ordenhada. É um negócio assim. Exatamente. Então, assim, tem muito... Olha, eu vou te falar uma coisa, mas tem Arthur. essa guerra de narrativas, Tem. né? E tem Natural. gente que faz coisa errada. Assim como existe em qualquer setor, qualquer atividade do mundo, seja ela econômica ou não. Então, Não, eu acho que até hoje também tem não gente pode que generalizar acha pelos que ruins, o né? leite não vem da vaca, né? Exatamente. Que o bife que tá no prato não vem do boi, né? Exatamente. A galera gosta de comer o torresminho lá, mas não sabe de onde que veio. Exatamente. Então, hoje você falar em bem-estar animal, né, no Brasil, quando na minha humilde concepção, não existe, entre aspas... Por que eu vou falar entre aspas? Porque é o seguinte, uma coisa é maltratar o animal. Existe uma ação como uma inação, uma omissão. Que nós tivemos um caso recente de búfalas abandonadas aqui em São Paulo, sem comida, sem nada. Isso é um... Né? crime. Entendeu? Poxa, Caso de animal sem... maltrato, né? Isso é maltrato. Caso seríssimo de maltrato. Agora, você coloca um boi a pasto. Você não pode falar que ele está sendo maltratado. Cara, o boi brasileiro é o boi mais feliz do É o mundo, boi mais né? feliz Ele é do o boi mundo. mais extensivo do mundo. Porque a gente tem produção de pasto praticamente o ano todo no Brasil.
que não é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem metade do ano, vamos generalizar, metade do ano praticamente inverno. Então você tem os animais alimentados com suplementação, não tem pasto ali. No Brasil não, no Brasil ele fica solto o ano inteiro. Por isso que tem tanta festa do boi, né? O boi do bar, o boi do parente. Não, é porque o caipirês é bom demais. Agora, a tecnificação, que a gente vai falando da evolução da pecuária, a gente já precisa começar a intensificar esse boi. A gente precisa fazer com que ele ganhe mais quilos, né? Diário. Que é o ganho médio, né? Diário, GMD. Que a briga do pecuarista é ganhar peso pagando menos, né? Então, não, pecuarista é um bicho complicado. Eu sou pecuarista, eu falo. Não tem, é complicado. Você tem lugar de fala. Tu tem lugar de fala. A gente não gosta de gastar. Mas existe uma coisa que chama-se eficiência, né? Você tem que trabalhar com eficiência. Por isso que eu não gosto da palavra... A Lígia me conhece. Eu não gosto da palavra sustentável. É eficiência. Sustentável você fala na Europa, que não tem mato e você precisa dar um jeito de fingir que é sustentável. No Brasil, a gente tem reserva legal. Existe no Brasil. Por que a gente fala sustentabilidade com reserva legal? Isso é tecnificação, isso é evolução. A gente nem tinha que estar discutindo isso, por exemplo. A gente tinha que estar discutindo ganhar mais peso, que é a sua pergunta da tecnificação. Como a gente faz? Talvez precise expandir território. Não sei, tem 1 bilhão de pessoas aí passando fome. Será que a gente não precisa expandir? Como é que funciona, então? Você falou do território, como é que é essa distribuição de território? Vocês já falaram aqui que a gente tem, um território gigantesco, né? Isso é óbvio, né? O Brasil é grande demais também, mas... E um território gigantesco também de pastos e tal. A gente consegue... A gente tem o boi mais feliz do mundo. Beleza, isso já tá na nossa cabeça aqui. Mas como é que funciona essa distribuição? Você falou que tem áreas aí preservadas. Como é que funciona isso? Então, toda a questão também do desmatamento em cima disso, que a galera fica falando que a pecuária é responsável pelo desmatamento. Vamos entrar nesse A pecuária é uma ponto consequência do desmatamento, né? Historicamente falando. Tá? Então, como falei, ela era utilizada como uma operação imobiliária para ocupar áreas. Não necessariamente ela era o destino final da área. Mas, de fato, a coisa mais fácil, né? A atividade mais fácil de ocupar uma área é a pecuária. Então, ela levou essa pecha por muito tempo. Agora, o Brasil, em algum momento da sua história, ele precisou se desenvolver, né? Ele precisou abrir uma parte de suas áreas para poder criar, né? Produzir alimentos. Nós éramos, na década de 90, grandes importadores de feijão, que é uma das bases do nosso cardápio mais classe média baixa que vocês conseguirem imaginar, né? Então, o que aconteceu? Hoje, no Brasil, nós chegamos a um status que deveria ser respeitado, que foi consagrado pelo Código Florestal, que mal completou 10 anos. 10 anos, aí o André pode falar, para mim, melhor do que eu. 10 anos para uma legislação é uma coisa muito recente, né? E nós estamos começando a assentar o que foi decidido lá em 2012 com a promulgação do Código Florestal. Hoje, 10 anos depois. Por quê? Porque o Código Florestal estabeleceu o que é área de preservação e o que é área produtiva. Mas com novas regras, que não eram as regras do passado recente. Então, por exemplo, num passado recente, você poderia desmatar, né? Então, alguns produtores abriram área para produção. O que aconteceu foi que no dia seguinte falaram assim, em São Paulo você tem que ter 20% de mata, de reserva, mais as APPs, que são as áreas de preservação permanente, topo de morro, beira de rio. Então, ele falou assim, mas ontem eu podia, hoje eu preciso fazer o quê se eu já fiz isso? Você precisa reflorestar. Na bacia amazônica. Na Amazônia Legal era 50%, Paulo, né? Passou para 80%. Isso é São Paulo. Na Amazônia Legal é 80% mais APP. Nossa. Você tá entendendo? Então, assim, que era 50%, se transformou 50%. Em 80%. Então, o cara falou assim, nossa, o que eu vou fazer? Precisa reflorestar. Você precisa reflorestar? Como que eu vou fazer isso? Problema seu. Não tem uma linha, um crédito, não. E, por sinal, você vai ter que georreferenciar a sua área, me falar onde que está a sua reserva e me informar aqui. O que foi ruim naquele momento, um grande trauma, porque, de repente, da noite para o dia, muitas pessoas foram jogadas à ilegalidade, pessoas que até então estavam legais, cumpridoras de regras, pessoas honestas, corretas, estavam simplesmente produzindo alimentos. E elas foram jogadas para a ilegalidade. Aí falaram, nossa, e agora quem me salva? Ninguém. Ainda você tem que fazer o CAR aqui, que é o Cadastro Ambiental Rural, tem que fazer o georreferenciamento e me mostrar o que é aqui
dentro da sua fazenda. E aí surgiram, né, por sinal, nessa época, empresas picaretas que faziam o georreferenciamento, te cobravam antecipadamente. Foi um atropelo, né? De repente, todo mundo tinha que, gente, reflorestar hectares e hectares, centenas de hectares de floresta. Não é brincadeira, não é você plantar uma mudinha de tomate lá no teu quintal, entendeu? No tufinho de algodão. Plantar um feijão. Plantar um feijãozinho. Não é tão simples. Detalhe. E aí surgiram essas empresas picaretas. Desculpa, fala. Não, detalhe que as APPs, como veio no projeto original, depois foi modificado isso, as áreas de preservação permanente eram para ser cercadas. Ou seja, não poderia, por exemplo, no caso de pecuária, o boi adentrar as áreas de preservação permanente. Aí eu te pergunto, o que é feito a cerca? De madeira. Como é que eu vou preservar tendo que derrubar para colocar cerca? Vocês conseguem entender a loucura que era o Código Florestal? Que é uma loucura o Código Florestal. Só tem no Brasil. Só tem no Brasil um negócio desse. Então, assim, esse caos. Cara, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não faz o menor sentido. Não faz o sentido. E detalhe, Tem muita coisa que não faz sentido. se você for medir as áreas de preservação que deveriam ser feitas no Brasil com as cercas... Planeta passando uma lei assim, então, ó, você não pode mais desmatar e tal. Mas agora você tem que cercar a área com madeira. Como é que consegue a madeira? Já faz uma oração e a madeira pronta. Madeira baixa ali, né? Vamos fazer de concreto, né? Sim. Que é um absurdo de caro, né? Então, assim, foi um grande problema da noite pro dia. Os caras saíram correndo atrás de empresas certificadoras que, assim, não existia, se criou um mercado, uma demanda. Um monte de empresa picareta, pegava o dinheiro do produtor e sumia. Só que, assim, ao mesmo tempo foi muito ruim no começo. Eu digo que hoje é uma coisa muito boa. A gente precisa só aprender a tirar os dados daí. Por quê? O CAR levantou de praticamente quase todas. Ainda tem gente que não conseguiu fazer, né? Estão aí jogados na marginalidade. Mas aí tem o satélite supre, o satélite supre. Você levantou toda a área produtiva do Brasil e toda a área de reserva do Brasil. E esses dados estão no Ministério do Meio Ambiente. E se você jogar isso, e a Embrapa fez isso, isso foi assim, gente, foi revolucionário, né? A Embrapa jogou isso numa planilha, disse que demoraram, os técnicos demoraram lá não sei quantas horas, porque os caras são cobra, para levantar e falar o que era de preservação no Brasil, o que era produtiva. E se descobriu que 26% do território brasileiro está preservado dentro de imóveis rurais privados. E na média de tudo que é imóvel rural privado, 50% das terras de imóveis rurais privados são de preservação. Entre, obviamente, bioma Amazônia, bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica e bioma Caatinga. Então, na média, que eu estou generalizando, obviamente, que o Brasil é um país de dimensões continentais. Mas, na média, o produtor preserva, dentro da sua própria área, 50% da sua área é reservada, as reservas, né? É preservada aí. E desses 50%, são 26% do território brasileiro. Quem é? Essa é uma país pergunta. do mundo faz isso? Não. Que pessoa faz isso? Que pessoa, que não é que categoria país? faz isso? Quem é o médico, o advogado, o professor, o cartorário, que tem metade do seu imóvel, qualquer que seja, reservado para matas. Inclusive nativas, porque se não for nativa, você não consegue manter aquilo, né? Tem alguma coisa de eucalipto, às vezes, no meio, né? Mas aí entra, acho que no Silvio Pastoril assim. Ainda entra no dado de produção. Não, mas tem umas matas, às vezes, que o cara botou ali, enfim. Mas, basicamente... Projeto. Mas, basicamente, existe isso, tá? Então, ninguém fala sobre isso, ninguém tem essa dimensão. E todo mundo acha que o Brasil é uma grande fazenda, e não é. Porque dentro do Brasil, nós temos 66% de áreas protegidas. 66%. 66% do território brasileiro. Não, acho que ninguém tem noção disso. E aqui eu vou trazer um desafio. Um grande desafio que, assim, toda vez que eu vou na janelinha, eu olho e falo, gente, as pessoas não olham isso aqui. Aí eu faço um stories, jogo lá no Instagram, falo, gente, olha isso, voa e olha. Para de ler. Sim. Para de olhar o jornal, voa e olha pra baixo. Isso é maravilhoso, você tá dizendo. Olhe para fora da janela do avião e veja o tanto de mato que tem lá fora. E na tua câmera... Eu não sei se é coincidência ou não, mas na câmera justamente dela tá o cartaz do nosso documentário, que é o Cortina de Fumaça. Pessoal, vocês não assistiram Cortina de Fumaça? Tem no nosso streaming. Só assinar a BP, link na descrição, QR Code na tela. Vai lá e assiste. É um filme só. É muito bom. Que mostra a realidade do nosso país. Cara, mostram grandes nomes ali.
né, que fizeram a agricultura, a pecuária brasileira. E mostra justamente isso. A gente tem uma entrevista do Augusto Nunes lá, que ele fala que ele pegou um avião, pô, e sobrevoou. Ele ficou hora lá, andando de avião, sei lá, um teco-teco lá. E ele falou, cara, é mato até, sabe, até perder de vista, cara. É não sei quantos milhares de campos de futebol e o cara acha que, sei lá, a Amazônia, sei lá, Tá cabe num devastada. pedacinho, sei lá, de terra só, e é só aquilo é a Amazônia, porque, sei lá, o Leonardo DiCaprio e O a Macron Greta Thunberg falou que tá do acabando. iate dele, né? Pelo amor de Deus, entendeu? Mas enfim, 66% de área 66% preservada. ó, é a área protegida. A gente chama de área Protegida. protegida. Desses 66%, já falei, 26% são os produtores que mantêm, inclusive sob suas próprias custas, tá? Porque assim, se alguém entrar lá e matar um animal silvestre, você vai pra cadeia, crime inafiançável, né? Desculpa. Se invadirem sua fazenda, cortarem o mato Sim. e você não, né, tomar as providências legais, quem responde por crime ambiental é você. Se alguém roubar madeira, a culpa é sua. Se alguém matar um animal, a culpa é sua. Se alguém botar coisa. fogo, a culpa é sua. Você ainda corre o risco de que aquele fogo se espalhe para sua fazenda e você não consiga produzir, tá? Imposto territorial, ainda tem gente que, né, muita gente que paga. Aí você me corrige se eu estiver errado. Porque o pessoal precisa registrar no IBAMA lá na ADA e não registra, né? Sim. Por receio do IBAMA ficar em cima. Então, assim, o custo... O imobilizado é estimado em 4 trilhões de reais. O imobilizado em reservas pelos produtores. Acho que as pessoas não têm nem noção desse valor. O custo de manutenção disso, que você precisa fazer vigilância, você precisa fazer acero, que é aquela área vazia, né, de terra para o fogo não espalhar de um lugar para o outro. Você precisa fazer acero, você precisa pagar algumas vezes imposto territorial, que algumas pessoas não regularizaram isso. Isso tem um custo de 260 bilhões por ano. Ninguém faz isso às próprias custas no Brasil. Isso não existe. Bom, dito isso, desses 66%, 26% são de preservação nos próprios imóveis rurais, 16% é vegetação nativa em terras devolutas, que são rios, né, algumas reservas militares ali, algumas áreas militares que são grandes, extensas, fazer teste, etc. Algumas áreas não são cadastradas, ainda não conseguiram ser cadastradas. 14% são reservados para as terras indígenas. Só fazer um E paralelo. 10% são unidades de conservação integral, tá? 10% também são para reforma agrária. Fazer um paralelo, já que você citou das reservas indígenas, só uma com... Aproveitar, já que a gente falou de dados, vamos falar de dados, né? Aí, aproximadamente 14% terras indígenas. Hoje nós temos em torno de 800 mil indígenas, acho, no Brasil. Com 14% das terras. Agora vem o dado. 160 milhões de pessoas no Brasil. 160 milhões de pessoas no Brasil. Esse é um estudo do Embrapa. Ocupam 0,7% do território. Ocupam. Não transitam, ocupam. Não. Tá. Não. Estão localizadas em 0,7% do território. Que são as grandes cidades. Sim. Porque a gente não pode esquecer que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil é um país continental. Quando a gente coloca 1% desse valor, é quilômetro quadrado para caramba. Tá? Agora, coloca as terras indígenas. Não vem com a desculpa que tem que correr no mato para caçar. Com todo respeito, porque eu conheço também pessoal que está disposto a produzir, crescer, se desenvolver. Tá lá. Entrevistamos várias tribos, inclusive. Vocês pegaram o caso de Campo Novo do Parecis, né? No próprio Cortina de Fumaça tem. No próprio Sim. Cortina de Fumaça tem. Agora, tem gente que tá preocupado com outra coisa. 14% do território. E querem ampliar. E é esse o paralelo que eu fiz. Você sabe qual que é, por exemplo, a ocupação de terras de lavoura no Brasil? 7,8%. De Pouco toda a mais da produção de metade. grãos e frutas. Sendo que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Você sabe que o Brasil, segundo a Embrapa, né, a última, Sim. tem novos estudos que dizem que é mais de 1 bilhão, mas o Brasil ele alimenta 800 milhões de pessoas. Então, assim, em 30,2% da área brasileira é destinada à produção. 66% é área protegida, 30,2% é área de produção e 3,5% que sobra aí são as áreas de infraestrutura, cidades, né, rodovias e etc. Então, vocês veem que, na verdade, a gente tem a impressão de que o Brasil é uma grande fazenda.
E é mesmo, principalmente em extensão territorial, nominalmente, vamos falar. Mas em termos proporcionais, a gente tem mais do que o dobro em áreas de preservação, em áreas de conservação. E nós temos uma impressão completamente invertida quando a gente abre os jornais, Sim. quando a gente Pega escuta... o tweet do Macron e do Leonardo DiCaprio, da Greta Thunberg, né? Perfeito. Da Amazônia queimando. A nossa área de preservação, ela é equivalente a 15 países da Europa, mais umas 2 Noruegas quebradas aí no meio. Agora- A das fazendas, né? Agora, deixa eu me Se eu não me perguntar engano. uma coisa, André. A quem interessa a deturpação desses números nesse nível? Deturpação dos números. Eu acho que as pessoas nem olham os números. A deturpação do cenário, você tem toda a exatamente. razão. Essa guerra de narrativa, É né? a guerra de narrativas. Você tem toda a razão. Porque pensa comigo, eu não acabei de falar do 1%, 160 a milhões de deturpação dos habitantes? cenários, tem toda a razão, desculpa. Agora- A quem interessa isso? Então, é Red Pill agora? É que A gente assim, tá falando disso. Assim. a gente tava falando isso antes de vir. O que acontece? Nós temos o maior celeiro do mundo, nós temos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Quem controla a energia, controla o país. Quem controla o alimento, controla as pessoas. Uma regra básica. A partir do momento que você depende de outro país... Vamos citar o exemplo agora, nós estamos gravando. Nós temos um problema energético na Europa. A Europa está sofrendo na mão da Rússia. Sim. Vocês já imaginaram ter que sofrer na mão do Brasil para se alimentar? Isso é um problema. Porque é para se alimentar. Não tem outro jeito. É necessidade básica, Não básica tem outro ali. jeito. Não é simplesmente você ligar uma termoelétrica. Não é simplesmente você começar a derrubar o que resta da sua mata, como na Alemanha, uma floresta de 12 mil anos para produzir carvão. Não é. Pra estocar lenha, né? Estocar lenha. Não é. É comer. Então, a partir desse momento, você precisa ter controle. E controlar essa ânsia, vamos dizer assim. Porque no Brasil, se você for ver, nós tivemos alguns projetos que visavam única e exclusivamente controle do desenvolvimento brasileiro. A quem interessa? Aos americanos, tem um relatório que chama Farms Here, Forest There. Que é um relatório, basicamente, que faz uma análise. Gente, tá no Google, é só digitar. É só digitar, tá no Google. A gente fala no documentário, inclusive, também. desse Você relatório. faz uma análise única e exclusivamente. Quanto nós podemos incrementar na receita do produtor norte-americano se nós impedirmos o desmatamento nas áreas tropicais? Áreas tropicais, leia-se Brasil. Mata tropical, floresta do mundo na área tropical localizada, 45% das florestas virgens do mundo estão localizadas em área tropical. 45% das florestas virgens. E assim, tem uma grande diferença. Só fazer um parênteses. Esses outros países, eles também têm área de preservação, tá? Se a gente pegar só a área de preservação pura no Brasil, então, por exemplo, eu vou tirar a área que os produtores preservam, vou pegar só as áreas públicas, né? A gente tem mais ou menos 30%. Entre área indígena, unidade de conservação, reforma agrária, dá uns 30%. Enquanto o Brasil preserva 30%, desse que não é dos produtores, a Austrália preserva 19%, a China 17%, os Estados Unidos 13%, a Rússia 10%, o Canadá 10%, a Argentina 9%. E essas áreas... O que é a área de preservação na Argentina? Patagônia. Patagônia. O que se produz na Patagônia? Você não produz. Nos Estados Unidos, deserto de Mojave, deserto de Sonora. Na Austrália, deserto da Austrália. Na China, o deserto da Mongólia. Aqui, Amazônia. Na Argélia, o deserto de Teneré. Gente, aqui são áreas com potencial produtivo por conta do nosso clima tropical, um potencial produtivo gigantesco. E aí faço mais um adendo, só para te complementar. Que aí é um outro problema, mas aqui nós não falamos. Além de ter esse projeto lá, o Farms Here, Forest There, tem uma outra coisa. Vocês já viram a atuação das ONGs internacionais aqui no Brasil. E tanto de verba que elas recebem. Se elas resolverem o problema, elas vão continuar recebendo verba? É criar o problema pra vender a Qual solução, é o né? interesse em É se igual- resolver o problema? É e igual falar, certos nossa, políticos que falam que querem acabar com a pobreza, né? Sempre tem que acabar com a pobreza. Mas, Isso. porra, se acabar a pobreza, você não tem mais voto. Então, tu tem que manter a galera pobre pra poder ficar falando bem que tu por vai aí. acabar com a pobreza, não é E verdade? aí a gente pode falar, né? As premissas que esses caras usam são totalmente diferentes das premissas dos dados que se levantam, inclusive os dados do CAR, em que cada produtor fez o georreferenciamento. Gente, o troço tá com satélite lá em cima da minha fazenda, você vem falar que eu tô mentindo, não é possível. Você tá entendendo? E se eu não acertar esse negócio aqui, eu tomo uma multa que inviabiliza o meu negócio pro resto da minha eternidade.
inclusive para as minhas próximas gerações, tá? Então, o que acontece? Qual que é o interesse das ONGs que recebem financiamentos vultosos, inclusive o Fundo da Amazônia? E aí, Que vai voltar agora, se o vocês show. quiserem entrar nesse pepino e nessa jabuticaba, a gente pode até entrar, mas enfim. O que acontece? Eles nunca vão falar, você precisa fazer isso. Fiz. Parabéns, ótimo, vou largar do seu pé. Isso não vai acontecer. Porque tem gente que vive disso. Agora, isso é uma baita red pill, tá? Red A galera Pill. de casa deve estar pensando aí que, tipo, nós temos potencial enorme, gigantesco aqui no nosso país. E tem esses entraves aí, esses bloqueios internacionais, em nome de uma virtude, né? De tipo, você tem que preservar, porque você tá queimando, porque não sei o que e tal. Aí vem a mídia, os artistas da internet, tudo em cima aqui, de olho na Amazônia. Aí tu vai ver os caras lá, pegou fogo um tempão a floresta lá na França e ninguém não fala houve um nada pio a respeito disso. Não. E não só, né? Agora, o mais recente, acho que o último recente, a COP27, né? O último recente da COP27 é o desmatamento zero, né? Não é mais nem desmatamento legal. Porque no Brasil, em tese, tá na lei. Em tese, poderia desmatar 20% da propriedade, por exemplo, na bacia amazônica. Desde que não seja APP. Desde que não seja APP. E agora... O que é APP? Desculpa. Área de preservação tá. permanente. Então, topo de morro, você precisa proteger. Beira de rio. Beira de rio, tá. por exemplo, né? Pra proteger ali a Então, fauna. agora, até você poderia desmatar. Mas o projeto agora chama-se desmatamento Zero. sem expansão territorial no Brasil, tá? Acabou a expansão territorial. Vocês vão produzir aonde já está aberto. Esse é o projeto. Tá no Parlamento Europeu, passou pela comissão, teve alteração no Parlamento, foi aprovado no Parlamento, precisa voltar para a comissão. E eles que enfim. decidem. O que o Brasil vai... A União Europeia não vai mais comprar produtos de origem deforestation free, né? Livre Mesmo de... que sob a sua legislação esteja ok. Esteja e ok. vocês tenham áreas determinadas e estabelecidas de preservação. Ou seja, é um bloqueio econômico escamoteado. Travestido De virtude. Laura, Lara, é exatamente isso. Você perguntou, nós tínhamos americanos e agora nós temos europeus. É o protecionismo mercantil. Quem recebe mais subsídio na União Europeia? França. Campeão, estourado. Subsídio para produção agrícola. Quem mais bate no Brasil? França. Não é coincidência. Agora, é sabe o que coincidência. me deixa com raiva? É que as narrativas, eu fico só imaginando aquela pessoa com os bonequinhos embaixo, assim, fazem com que as pessoas comprem a causa A e se grande massa, sintam exato. efetivamente É virtuosas a segunda sem carne. de defender isso. Segunda sem carne, daqui a pouco a semana inteira sem carne. Mas tu olha, come agora inseto. eu vou Uma coisa jogar que os cristãos não têm a cesta sem carne desde Sim. sempre. Sim. Roubaram a ideia mas dos aí- cristãos. Mas aí no cristianismo aí não. A gente não Eu fala sei, disso, é outro entendeu? motivo. Mas olha, eu vou jogar um Mas aí a trem gente na não vai mesa falar aqui. disso porque isso aí é coisa de fascista. Entendeu? Não, cristianismo Eu vou é jogar um fascismo. trem na mesa aqui, gente, que ninguém, assim, é tão bom ser bom com uma coisa intocável, né? Uma coisa abstrata, que é a natureza. A natureza está lá, mas as pessoas estão todas nas cidades. Se aparecer uma aranha, tem medo, né? É assim que funciona. E quem que vai ser contra a Não, natureza, né? O fato é, enquanto nós estamos... Bom, eu lembro quando eu era mais nova e tinha um filme lá sendo anunciado, o 2012, que era o fim do mundo, pelas mudanças climáticas. Nós estamos em 2022 e o 2012 não chegou. Então, assim, o que acontece? Não podem fazer essa brincadeira hoje em dia. O que acontece? Enquanto as pessoas estão preocupadas com o abstrato, nós temos um país que ainda é considerado um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, agora ficou mais deram uma enchiquetada aí no nome. É um país em desenvolvimento, em que a Porque é miséria opressor falar ainda é subdesenvolvido? muito grande. É Acho que, opressor, sei lá, já? agora Mudou? tudo errado, que não pode mais falar dono de cachorro, agora é politicamente tutor de correto. cachorro, não sei lá, enfim. A gente... Vamos ver, a gente fala, vamos ver se eles aprovam depois. É maluco demais. O que acontece? Enquanto você tem todo um radicalismo ambiental, porque é necessário preservar. Inclusive, se você esgota a terra, você não produz mais, tá? Só pra não saber. Ou seja, não é do interesse do produtor Não. pecuário. Não, Jamais. tem gente que é desleixado, Jamais. tem gente que trata mal a terra? Tem, mas tem gente com um monte de empresa falida que ainda não sabe também. Tem gente que faz coisa errada, mal feita em todo lugar. Mas o futuro desse cara está contado. O futuro desse cara está contado. Por quê? Porque o custo de produção, em média, ele sobe mais do que o preço da commodity. A commodity, principalmente o boi, ele perde valor real com o tempo. Então, petróleo sobe mais do que boi. Cobre, né, que é importante para a infraestrutura, sobe mais do que boi. Então, o que acontece? O cara precisa produzir mais numa mesma área.
Para ele produzir mais numa mesma área, ele precisa produzir mais pasto. Para ele produzir mais pasto, ele precisa ter uma terra com uma boa qualidade. E isso tem acontecido no Brasil. A margem da atividade caiu, agora eu tô falando um pouco de economês, mas a margem é o quê? É o teu lucro, vamos falar assim, vamos traduzir de uma maneira porca. A margem diminuiu, a produtividade aumentou, tá? A produtividade aumentou da década de 90 para cá 113%. Eu produzo 113% mais por hectare do que eu produzia na década de 90. E as áreas de pastagem no Brasil, isso é uma coisa que ninguém fala, nem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fala. As áreas de pastagem no Brasil caíram de 190 milhões de hectares para os atuais 160. Elas reduziram. Enquanto a gente tem a impressão de que as áreas de pastagem aumentaram. Por que elas reduziram? Porque eu não consigo mais manter um rebanho igual numa mesma área. Eu preciso manter um rebanho maior numa área menor. Eu preciso ser mais produtivo. Por quê? Para vencer essa quebra de margem histórica que acontece. E quem não fez isso foi sendo deixado ao longo do caminho. Então, hoje nós temos menos produtores do que a gente tinha antes, né? Produtores mais produtivos por área. E isso economiza a área de floresta, por exemplo. Outro ponto é que quando eu produzo mais pasto de uma maneira melhor, o que o pasto faz? O que é tudo? O que compõe tudo aqui? Carbono. O pasto, quando ele cresce, ele sequestra carbono da atmosfera. Então, a gente fala tanto que o boi emite metano, emite carbono. E o pasto, o que ele faz? Não Lembra? faz fotossíntese? Não faz fotossíntese? Ele sequestra. Ah, não, mas o peido da vaca, Uhum. entendeu? Esse é o papo. Muda da vaca. Essa é a conversa. Muda o clima do Não, mundo. o eixo da terra. Bom, enquanto nós estamos preocupados com essas coisas abstratas, quantas pessoas passam fome? 70% dos produtores rurais são médios e pequenos. Isso é uma tragédia social. As pessoas que não têm um pingo de condição e não conseguem acompanhar as necessidades de avanço tecnológico, de aumento produtivo, para dar conta dessa quebra de margem. E são pessoas, assim, são produtores que não têm um curral na fazenda, não tem um curral para receber um sal mineral para dar pro gado, que é necessário. Não tem uma assessoria técnica tem uma para fazer um assessoria CAR. técnica para fazer esse CAR, que é Em necessário. tese, ele tá ilegal. Ele emprega a própria família. É um a vida bandido, dele praticamente. é um né? bandido. Fora da lei, assim. E o fora da lei é o pobre. Não é o produtor grande. E o pobre, o médio, ele é 70% dos produtores hoje no Brasil. Você tem noção? Então é uma tragédia social isso, gente. É uma agricultura ali familiar, né? Então, Uma enquanto nós estamos pecuária preocupados com o abstrato, o real está É. pobre. Agora, tem outro aspecto também, ô Lígia, que eu acho que a gente pode abordar. Até quero perguntar pra você, André. Saiu no Correio Brasiliense esses tempos atrás, peguei isso no Instagram da Lígia. Eliminação global de produção de carne pode salvar o planeta. Então é aquela coisa, vender a ideia do apocalipse e agora estão vendendo a solução. Qual que é a solução? Eliminação global de produção de carne. Isso pode salvar o planeta. Quem escreveu isso, ô André? De quem é esse interesse Você de sabe quem que é fazer esse estudo? com que... Não, você não chegou a ver isso, não? Hambúrguer do aquele lá? Aquele que a gente falou. Gente. Gente, é tão bizarro que parece história da Não, carochinha, parece né? história. Por isso que eu coloquei Não, aqui, porque vamos esse lá. tapa fúrdio. É bizarro. Eu tenho eu tenho esse vídeo salvo. Ele ficou até vermelho. Ó. De ódio do negócio, porque ele dá ódio mesmo. Não, Você é fala, assim, não é possível um negócio desse. Eu já graças a Deus, o professor Ricardo Felício já passou por aqui. Já, muito então, a bacana. gente Inclusive, um pode baita falar. podcast. Então a gente Baita pode podcast, falar escutei algumas inteiro. coisas. Ó, tem que assistir, galera. Conversa paralela com o Ricardo Felício, Alexandre Costa. Pô, esse bombou lá. Acho que são 800 mil, Sei lá, bombou assim de um 800 nível mil bizarro. visualizações. Do aquecimento global. Isso. A hora que a Lígia falou do CO2, do dióxido de carbono e do metano, assim, eu já começo até a dar uma ali. Mas assim, o que acontece? É o famoso dos interesses. Hoje, para vocês terem uma ideia, já que o negócio é dados, nós temos aproximadamente 2 milhões de fazendeiros. Quando a gente coloca fazendeiro, são pessoas cadastradas como atividade rural. 70% é pequeno produtor. Se a gente aumenta para pequeno e médio, vai para 80 e alguns quebradinhos, se eu não me engano. Todo mundo é pequeno e médio. Quem é grande? É só os grandes oligopólios mesmo. Grandes, né? O resto todo mundo é pequeno e médio. Nós estamos falando de Tá. mais de 1,5 milhão de pessoas, né? De pequenos produtores e médios. Né? Aham. Então, quando você começa a olhar esses números, você fala assim, a quem interessa o fim da proteína animal? A quem interessa? Bom, se eu pudesse... Hoje no Brasil eu falaria assim, talvez o maior
frigorífico do país, para não citar o nome. Porque ele tem investimentos massivos na área de carne sintética. Mas por que um frigorífico desse investiria em carne sintética sendo que ele vive da proteína animal? Não, meu amigo, ele vive de acionista. Isso que uma empresa faz, ela precisa pagar acionista. Então ele vai investir onde dá dinheiro, não importa aonde vai. Então, quando a gente começa... E tem um belo nicho aí hoje. E tem um belo nicho hoje. Mas como é que eu fomento uma pessoa a comer uma carne sintética e acabar com a proteína animal? Se ela tem a melhor carne do mundo. Se ela tem a melhor carne do mundo. Eu preciso gerar escassez para que o preço suba. E é engraçado, né? Porque eu sou veterinária. Então, assim, o boi... Eu sempre foi minha paixão. Pecuária desde sempre, né? Eu falo, gente, o boi é o animal mais incrível do mundo, porque ele pega o alimento que tem a pior qualidade nutricional. Ou seja, você não faz chá de capim, né? Você não tira nem chá do capim. Você tá entendendo? Você não tira nem chá do pasto. E ele pega o pasto e transforma no alimento mais valorizado que tem. Super nutritivo, né? Ele Tipo transforma na milagre, carne, assim. que é o... né? Não é? Então é uma coisa fantástica isso que acontece. E tem um papel importantíssimo nessa parte, inclusive do sequestro de carbono, aí se vocês quiserem questionar ou não de história, mas tem, né? E tem um papel fantástico, importantíssimo, além da nutrição das pessoas, na empregabilidade das pessoas no Brasil. Vocês estão entendendo? Porque o agronegócio, a pecuária, eles são setores que empregam muito. A gente falou muito disso, né, durante a pandemia, que foi o setor que segurou, que foi muito bem, que manteve os empregos, né? Sim, até cresceu, sim, na sim. verdade. Então, tem críticas aí que são assim... A gente fala, gente, não é De possível. interesse eminentemente econômico. Sim, O cara vai vender carne sintética, Sim. ele vai vender fibra, Sim. coisa vegetal, para aquele papo meio vegano, assim. Até É o claro Bill que essa Gates tá pessoa se investindo interessa em nisso. carne Sim, sintética sim. também. Né? Mas e tudo vem por... O duro é a manipulação. O que judia é a manipulação. Porque quando você pega assim, como é que eu vou estimular uma pessoa? É aquela história, como é que eu estimulo uma pessoa a comer proteína de inseto? Que agora na União Europeia já tem 3 insetos comestíveis aprovados já. E tem um gente, não irrita, cientista, não. tem um estudo, um cientista falando assim, Não olha, a faz. gente não conseguiu analisar os reflexos a longo prazo, mas foi autorizado a comercialização. Aí você fala assim, tá bom, eu vou comer grilo migratório ao invés de comer picanha. Óbvio, Para preservar o planeta. para preservar o planeta. Não, e é Vou salvar sempre essa justificativa. As girafas da Amazônia. Salvar as É girafas da sempre a Amazônia. justificativa de preservar. Igual, por exemplo, Gente, eles isso aqui, demonizam... quando a gente tá falando, me parece conversa de louco, sabe? Sim. Mas é... E tem essa agenda global mesmo, né? Porque não é só aqui que eles demonizam o agro. Não. Demonizam o agro, a pecuária no mundo inteiro, né? E falam, por exemplo, do lance da água também. Ah, porque gasta não sei quantos litros de água pra ter 1 quilo de carne. É assim mesmo também? Gasta-se água pra caramba, dá com pau assim? pra- Obviamente, um bovino adulto consome muita água. Mas assim, ele tem uma evapotranspiração. Ele devolve aquilo pro meio ambiente, ele faz xixi, ele se decompõe se ele morre no pasto. Essa água ela é transferida ao longo da cadeia. Aí a gente tem que lembrar da máxima de Lavoisier. Né? Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, assim, gente, não é possível. Não tá acabando a água do planeta. Os animais estão bebendo água. Nós estamos comendo essa carne. Água das Uma parte chuvas da também. água dessa carne é absorvida. Depois a gente devolve ela pro meio ambiente. Então, assim, Num ciclo a natural. questão é, nós estamos acabando com a água. Estamos, sim, poluindo as águas. Aí tem outras questões que são de regulamentação da atividade, que você precisa ter um destino correto para dejetos, em atividades intensivas. Sim. Como, por exemplo, o confinamento de bovinos. Quem não cumpre isso tá errado, quem cumpre tá Agora, legal eu dentro acho da muito lei. Agora, engraçado, eu acho muito engraçado as pessoas demonizarem a água que o bezerro e a vaca comem, bebem, aliás, Comprar e só não se Evian. lembrarem, e não se lembrarem de que 40% da água já tratada se perde no transporte. Sim. Então, quer dizer, o maior culpado de desperdício de água é o próprio Estado. sim. A gente fez um podcast aqui que foi muito marcante Sim. com a Marina Helena e com o Léo. Como é que é o sobrenome do Léo? Você lembra? Siqueira. Léo Siqueira. E eles trouxeram esses dados. 40% da água já tratada se perde no caminho, Privatizações. tá, no também, caminho da distribuidora de água para casa da pessoa, por causa das É tubulações muito fácil a gente horrorosas. criticar sem olhar pro nosso umbigo. Exato. Né? Então, assim, eu sempre falo isso, gente. Para de ler e olhem, por favor. Vai numa fazenda e procura. Cadê o lixo? Cadê o lixão? Né? Cadê a pichação? Cadê o bueiro entupido? Cadê o... Entendeu? O rio aqui em São Paulo que não tem peixe. Então, assim...
olha pra onde você tá morando, dentro da cidade, tá tudo sujo. Uhum. Olha pra fazenda, olha, assim, cria um senso crítico real. É. Né? Tem produtor que descarta mal lá, sempre falo isso. Não, a em gente tem que qualquer ser lugar. ponderado. Sim. Que descarta mal lá os seus gente boa em qualquer lugar, mas sim, essa sim. não é a regra. Nós temos regras para regulamentar isso. Então não adianta a gente pegar os maus exemplos ou dados irreais e transportá-los para quem está regulamentado. Por quê? O objetivo deveria ser alimentar as pessoas. O objetivo deveria ser combater a fome, porque que é coisa pior do que você ver uma criança desnutrida, Alimentar sem bem, né? condições. Alimentar bem. Isso é uma briga que a gente tem também, né, Lígia? Que a gente fala. Não adianta você falar assim, não, vamos alimentar as pessoas. Você pode alimentar com o Uma grilo. ração. Você pode alimentar com o grilo, com carne sintética. Não, gente. Tem proteína barata, proteína saudável, alimento saudável. Pra que a gente vai usar grilo? Carne Mas sintética? O fato é que eu acho que tudo isso vem de uma desconexão muito forte, um desplugue mesmo, assim, né? Tiramos do contato da população urbana, que hoje é a grande maioria, da produção. Então, as pessoas estão muito longe das zonas rurais. Mesmo no interior do país, que é um pouco melhor, ainda assim as pessoas são muito urbanizadas, né? Hoje a gente tem uma diversidade de alimentos, de produtos, assim, que é abundante, tá? Tanto é que eu trouxe, cara, tem uns números aqui. Se vocês pegarem na década de 90, ó, nós tínhamos 4 bilhões de pessoas. Hoje nós acabamos de bater 8, tá? Uhum. E, incrivelmente, nós tínhamos 1,9 bilhão, né? A Lara ficou contente agora. Nossa, quase eu ia te interromper, mas eu achei deselegante. Eu sabia que ela ia falar. Interromper pra falar que você é uma Todo mundo princesa. faz essa piada, né? Nossa, maravilhosa. Muito bem. É igual veio o Pyong aqui também. E ele falou 0 pessoa. 0 pessoa. Olha que maravilha. Quase morri. É lindo. Que coisa linda. Não, gente, mas já aproveitando, 1 ponto qualquer coisa, bilhão. Por quê? Porque a gente sempre olha pro número que tá antes da vírgula pra fazer a concordância. No caso, é 1. Arrasou. Eu não ia fazer esse comentário, Obrigada. mas já que você fez, Eu eu achei vim maravilhoso. pronta pra você. Arrasou. A gente tinha, desses 5,4 bilhões de pessoas no mundo na década de 90, 1,9 bi passavam fome, estavam abaixo da linha de pobreza. Hoje nós temos 8 bi e 710. Vai arredondar para 800, vai até para cima, até arredondamento errado, estatisticamente, matematicamente. 710 milhões de pessoas que passam fome hoje. Naquela época, nós tínhamos 35% de fatia da população com fome. Hoje nós temos 10%. Então, assim, por que vocês estão pirando tanto? Assim, vocês acham que a gente vai morrer tudo torrado amanhã, apocalipse, sem água, assim... Nós aumentamos muito a produção para dar conta dessas pessoas. Nós temos até... Eu não vou falar que é um excedente, mas nós produzimos mais do que produzíamos antes, porque isso está embutido aí na proporção de pobres, né, de pessoas abaixo da linha da pobreza, e vocês estão pirando quando a gente ainda tem quase 1 bilhão de pessoas para salvar, para tirar dessa condição, que é a coisa mais horrível que tem a gente ver uma criança, uma mãe nessa situação. Então, assim, deveria ser algo nobre, né? Eu sou apaixonada por esse universo. É um universo que até na pobreza ele traz dignidade, que a pessoa acorda cedo para tirar o ovo da galinha, para tirar o leite, para tocar o seu gadinho e no fim do dia tá cansado, né? Tirar o ovo da galinha, ela não dá. Tirar o leite da vaca, Recolher o ela ovo não que a dá. galinha botou, Não, mas tem que ir lá, viu? Não vem da gôndola, não nasce na... Excelente. Frisar, não né? vem na bandejinha. E aproveitando, né? pessoal de casa, o achocolatado, ele não vem da vaca marrom também. Tem uma galera que... É uma observação. Ô, André, como que tem... A gente tá falando que existe uma grande guerra de narrativas que tem um motivo eminentemente econômico, né? Como que tem estado o consumo interno do Brasil com relação à produção nossa? Sim. E o consumo e as exportações? Como que tá isso Proteína hoje? animal hoje, a última estatística do Instituto de Carne, de 10 bovinos produzidos no Brasil, 2 são exportados. Ou seja, a gente consome, basicamente, 80% da nossa produção. E de esses carne. 2 estão incomodando. Esses 2 estão incomodando muito. Olha. E não só, o brasileiro, ele tem um índice, né, de proteína animal que a gente consome anualmente de 34 quilos. A última vez que eu olhei estava nesse patamar, tá por aí. 34 quilos por ano. A União Europeia, 10. Ou seja, a gente come muito bem, porque proteína animal é luxo. E a gente não pode esquecer disso, porque proteína animal é cara. Lá fora, a gente não exporta para a União Europeia
As pessoas ficam falando assim, a União Europeia vai taxar e tal, não sei o quê, carne bovina. A gente não exporta. O nosso volume para a União Europeia não é de carne in natura. Não é aquele bovino bonito que tá indo embora. Não, é carne processada, industrializada. Esse é o comércio para a União Europeia. Ou seja, não é o filé do China é bonito, in natura, aquelas coisas e tal. Mas enfim, assim, eu acredito que soja... Trazer um paralelo para a agricultura. Sim. 50%, meio no Brasil. Exporta metade, aproximadamente, e consome metade. Vai soja até às vezes nas barrinhas de chocolate, tá? Pra quem não sabe, contém soja às vezes. Ou seja, tem soja em tudo. Literalmente, tem soja em tudo, tá? Então, esse consumo brasileiro, quando a gente olha, e do ponto de vista excedente que a gente estava falando, que excedente da pecuária? Nós temos aqui no Brasil... Ou que a gente exporte para faltar aqui dentro. Ou que a gente exporte para faltar aqui dentro, que precise fazer qualquer regulamentação. Peraí. Ah, não, a União Europeia vai parar de importar do Brasil. A União Europeia importa 14% da produção agropecuária do Brasil. Não precisa desesperar, né? Calma, gente. Respira. Da produção agropecuária, envolvendo tudo, tá? Carne, soja. Tudo. 14%. Peraí, gente. Não é assim. Ah, não, é desmatamento zero. Vocês querem ficar sem carne aí? Sem proteína? Enlatada? É porque assim, ó, esses acordos internacionais... É Red Pill, né? Esse conversa paralela tá mais pro Red Pill. Esses acordos internacionais, eles trazem como balizas técnicas para falar, ó, você tem que fazer assim, assado. Tem algumas balizas técnicas, né? De emissões, de ocupação de terra. Eles não trazem a realidade brasileira embasada nos seus balizamentos. Eles não trazem ela ilustrando ali os seus balizamentos. Então, isso é um grande problema. Porque você não consegue comparar um bioma cerrado com uma floresta europeia. Então, assim, tem divergências gritantes, né? De características, inclusive, tecnologias produtivas que você coloca ali para vencer, né? Barreiras climáticas, hídricas. Por exemplo, os caras não têm planta invasora, né? Tem que fazer controle de invasora, tem que fazer na Europa? controle. Não Acho tem. que não, né? Aqui no Brasil tem lugar, e eu já vi isso, tá? Que 10 anos atrás era Planta pasto. invasora o quê? Erva daninha? Você tá falando? Isso. Não, lá eles têm clima temperado, eles não têm esse crescimento exuberante da vegetação nativa. Esse monte de erva daninha, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente considera erva daninha. Tem áreas que eu já visitei há 10 anos que eram áreas de pastagem. Se você passa lá hoje, o cara ficou tão quebrado e, né, te falei, o tempo e essa perda de margem vai limpando os produtores menos eficientes. Né, vai tirando eles da atividade. Eles arrendam, eles cedem área para eucalipto, para outras coisas. Hoje, isso é área de floresta, que a vegetação nativa tomou conta de novo, rebrotou ali. Isso acontece muito. Isso é um problema, por exemplo, no bioma Amazônia. Por quê? Porque é muito calor, chove muito, tem muitas horas diárias de sol, é tudo que a planta gosta. Então, cresce aquilo, combater aquilo, manter o pasto limpo para a produção de pasto, que tem uma qualidade melhor nutricional para o animal do que a erva daninha, é um trabalhão. Eles não sabem disso, eles não sabem o que é isso. Então, a gente parte de premissas totalmente diferentes. Realidades totalmente Realidades diferentes. E, de repente, nós estamos discutindo na COP com países estrangeiros o que o Brasil precisa fazer para continuar produzindo. Eu falo assim, puxa vida, quando vocês vão olhar aqui para dentro e falar assim, olha, as características deles são essas, o que eles já fizeram é isso, a regulamentação deles, que é 500 vezes mais rigorosa do que a nossa, está sendo respeitada ou não, estamos tendo dinheiro aí para, por exemplo, verba para garantir que essas regras vão ser cumpridas, que já estão estabelecidas. Falei, o Código Florestal tem 10 anos. Não. Então, assim, é tudo muito comercial. A gente vê que são barreiras comerciais. E que, de repente, se o Brasil não se dispõe a cumprir, nós somos desmatadores, nós estamos acabando com o meio ambiente, quando a gente ainda tem lá os 66% de área protegida. Então, assim, é complicado, né? Cadê os representantes da agropecuária, como vocês, né? Nós temos 2 aqui. Mas por que não existe? Meu Deus, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. De tanto de gente que tá ali à frente disso. Cadê o pessoal falando isso? Falando, não, vem cá, vamos combater isso. Será que não tá rolando uma dificuldade de comunicação? Tem um esforço, tem a parte política. O André é um pouco mais pragmático do que eu nesse sentido.
Tem uma parte que é política. Tem uma parte que as pessoas precisam, né, se comunicar, ter relação internacional com os países. Tem uma outra parte que as pessoas, se escutam o contrário, já nem escutam. Então, a gente precisa ser mais de centro para conseguir atingir o grande topo do funil e conversar com todo mundo. Então, eu acredito, assim, que o Brasil ele deu uma freada nos últimos anos, por exemplo, nessa aceitação, essa imposição de regras que não precisam serem impostas aqui, porque a gente tem uma legislação ambiental que é a mais complexa e exigente do mundo, né? E tem uma parte que compra isso também, que inclusive está dentro do nosso setor. Sim. A gente trouxe o Narlock aqui e o Nicolas Vital, né? Eles falaram muito a respeito dos agrotóxicos, né? Aquela coisa toda que eles nem chamam de agrotóxico, é... Agroquímico ou defensivo. E tal. E ele fala, né? Mostra várias coisas. Tem a questão do pimentão, que eu acho bizarro, assim. Que, tipo, sei lá, se tu comer pimentão, quantidade enorme de pimentão, você pode morrer por conta de um negócio que é natural do pimentão. Mas não lá, por agrotóxico. E no agrotóxico é muito menor. É uns negócios bizarros, assim. E aí tem aquele lance de, tipo, lá de fora falar, porque o Brasil usa tantos agrotóxicos mas a gente que são fora da legislação, não sei o quê. Só que aí tu vai ver... Pô, a legislação lá, tipo, é outro bioma, é outra coisa. Então, tipo, os agrotóxicos que tem lá é diferente dos daqui. Mas aqui a gente não consegue aprovar os modernos. Tem uma porque burocracia... é a PEC do veneno. Então tem um lobby. Eu acho lindo, gente. Eu queria tanto aprender a fazer isso. É muito bonita a retórica, né? O título das coisas, assim, que transforma PEC totalmente. Então, vamos modernizar os defensivos... Tá, os herbicidas, né? Vamos falar assim. Os defensivos que a gente usa no Brasil. Vamos modernizar? É a PEC do veneno. Eu quero botar mais veneno no Brasil. Puxa vida, como que eu faço pra fazer isso também, né? Pra transformar, assim... É muito 1984 isso. Muito. Então, em termos de concentração por área... O Brasil não chega aos pés do que se usa nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Não tem como. O Brasil... E nós temos o clima tropical. Climático. Né? Você ia falar alguma coisa, André? Eu fico doido com esses assuntos. Porque, assim, eu sou pragmático, sou prático. Isso me irrita, essas coisas. Porque é o seguinte, a gente trabalha hoje e a gente tem uma necessidade de ser sereno, de ser polido, pra poder conversar. Senão as pessoas não querem nem ouvir o que você tem pra dizer. Não, que isso? É um radical. Microagressões. Esses dias eu fui conversar com o pessoal, por sinal tinha até, enfim, pesquisadores, aquele negócio, e eles começaram no assunto assunto besta de agroquímicos. Eu falei, gente, eu não vou nem discutir agroquímicos. Você mora em casa? Aí o cara falou assim, mora. Eu falei assim, como é que é a sua grama na sua casa? Para e pensa. 3 dias já tá nascendo cheio de tiririca. Uma tiririquinha. 3 dias. Já tá lá, tá nascendo um bichinho. Se você demorar mais um pouquinho, começa a aparecer. Aí você fala assim, o que vocês acham que é no meio de uma fazenda, chovendo, sol, fotossíntese rolando, passarinho levando semente pra todo lado, aquela coisa. Você acha que acontece o quê? Aí, se você deixa entrar, a produtividade cai. Eu preciso de mais área para produzir quando a produtividade é mais baixa. Então, assim, a gente precisa escolher. Vocês querem economizar área, vocês querem produzir mais, vocês querem combater a pobreza mundial. Então, nada tá bom. Então, a gente precisa voltar para a verdade das coisas, para a realidade das coisas, né? Para as prioridades. É muito difícil isso, né? Vocês estão falando dessa questão de... Desculpa te interromper, você queria... a gente tá falando muito dessa questão de legislação. Eu queria entrar num ponto, assim, que sempre ficou uma dúvida na minha cabeça. Eu não sei precisar o nome exato, assim, da lei e tal. Mas tem uma coisa no Brasil que, por exemplo, o espaço de terra... Isso envolve aquela questão também de MTST, de área que você pode ou não invadir, que não sei o quê. Porque aí se o cara tem uma área, ele tem que destinar... ele tem que ter um destino correto daquela área. Então, o que eu já ouvi falar? A terra então tem você que cumprir pega sua função social? A função social, isso. É o que tá me fugindo aqui. De ter a função social da área. Aí, o que eu já ouvi falar? Cara, aí, o cara tem uma área ali de terra e tal, aí ele mete uns boi lá pra falar que, tipo, ele tá cumprindo a função social da terra ali. Como é que funciona isso? Como é que entra dentro das... Como é que é a legislação para isso? E como é que você enxerga a pecuária nisso aí função também? Social é um termo que quer dizer o quê? Né? Então, primeiro, qual que é a função social de uma terra? Quem que determina isso? Onde está escrito isso? Ou descrito? Está, André?
Red Pill? É porque eu sou bem Estamos assim. especialistas em Red Pill. Nós vamos sair desse Se a gente já é meio radical, eu Ó. sou muito radical pra isso. Se o cara quer ter uma terra lá, ele quiser, porra, encher de um monte de coisa, assim, eu só tenho um apartamento, eu fico tentando sempre jogar pro lado, assim, da minha visão. se colocar do meu, no lugar, trazer a sua realidade. Eu tô na cidade grande aqui. Cara, se eu tenho um apartamento que é meu, se eu quiser encher de tralha no apartamento, tá aqui um monte de livro lá, se eu quero fechar e eu não quero nem usar o apartamento, é meu. Cara, por que eu não posso fazer isso? Fala, Alguém diga, tem André. que ir lá, não, mas você não está cumprindo a função social do apartamento, que é a moradia. Então alguém precisa entrar lá, porque todo mundo tem direito à moradia, é lindo no papel. Todo mundo tem direito à moradia, então alguém tem que invadir o seu apartamento, porque você jogou um monte de livro lá e não está cumprindo o papel que um apartamento se deve. Então como é que funciona isso pra mim? Não faz o menor sentido. E não faz, porque na verdade nem deveria existir. E o problema é esse. Desculpa, né, se alguém tá assistindo agora, mas não existe direito de propriedade rural no Brasil. Eu já falei isso pra Lígia. A Lígia até, ela, no primeiro momento, ela ficou meio assim, depois eu expliquei o motivo. O que é um direito de propriedade? É você comprar algo, registrar, no Brasil no caso, registrar, tá lá seu nome bonitinho na matrícula. Olha, eu sou dono. Beleza. O direito de propriedade rural no Brasil depende de uma coisa: função social. A partir do momento que seu direito tem uma condicionante, você Ele não já tem não é direito. seu. Esse já não é seu. Ah. Você concorda comigo? Uhum. Ele só é seu enquanto você cumpre. Então você não tem. Então é uma mentira que tá escrito na Constituição. Não tem como existir direito de propriedade com função social. Se ela tiver uma Tem condicionante. umas coisas Passado. bizarras que acontecem Só um Sim. rápido parênteses que me fez lembrar aqui, sei lá, IPVA e IPTU, por exemplo, que pra mim Sim. são uns impostos que não fazem o menor sentido na minha cabeça. Que, pô, você comprou um carro. Aí você tem que pagar um aluguel anual pro Imposto Estado territorial, né? pra dizer Rural. que o carro é seu. Senão o Estado pode tirar o carro de você, mas tu já pagou o carro, entendeu? Não faz o menor sentido. A função social, ela é uma condicionante que diz, e isso é o mais bizarro de todos também. Você precisa cumprir, número 1, uso racional e adequado do solo. Número 2, observância da legislação do meio ambiente. 3, direito trabalhista, observância da legislação do trabalho. 4, bem-estar dos empregados e do empregador. Só nesse requisito constitucional, você já vê que ele não disse nada. Aí vai vir uma lei. Porque sempre tem uma lei para regulamentar o disposto constitucional. Sempre precisa de uma lei. pra Sempre. A lei traz os mesmos requisitos. De novo. Só que ela especifica nos seus parágrafos o que é cada um. Quando a gente fala de uso racional e adequado do solo, nós estamos falando de produtividade e uso da área. Então, a sua função social, ela é cumprida quando você ocupa acima de 80% da área permitida. O que é isso? Se você tem uma fazenda lá na Amazônia, né? Vamos colocar melhor. Vamos usar lá a Amazônia. Você pode abrir daquela área 100 hectares. É o que você pode abrir. Se você usa 80 hectares, você está cumprindo o grau de uso do solo. social lá. Beleza. Aí tem um outro requisito. Porque nós temos a utilização do solo e eficiência. A eficiência é de 100%. Você tem que ser 100% eficiente. Como é que calcula essa eficiência? Aí tem uma tabela gigantesca com um monte de índice. Se for pecuária, se tiver cavalo, se tiver carneiro, se for plantação, se for floresta. Ou seja, são índices que vão balizar o número, seja de animais, seja de produção de sacos, Já deu uma enfim. canseira já. Exaustivo. Mas enfim, você cumpre os requisitos que estão lá. Você cumpriu o uso do solo e produtividade, a fazenda é produtiva, ela não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária por não observância do uso racional adequado do solo. Mas André, fazenda produtiva pode ser desapropriada, que esse é o pulo do gato, o jump of the cat. Você pode desapropriar uma fazenda produtiva? Você já imaginou que absurdo? Desapropriar, né? Desapropriar. Nós vamos chegar nesse ponto. O Red Pill tá aí. O Red Pill tá aí. Você pode desapropriar uma fazenda produtiva? Eu tenho um caso, não meu, particular do escritório, leading case que eu utilizei, inclusive no livro. Uma fazenda que tinha utilização adequada, 100% da área, ou seja, ela estava utilizando a área, mas ela tinha uma eficiência de 599%. Aí você fala, pô, é produtiva pra caramba essa fazenda. Só que tinha um problema. Ela fez um desmatamento na área de reserva legal. Ela foi desapropriada. Foi desapropriada. Para fins de reforma agrária. Ah, Ó, eu fiz até uma associação hoje, perguntei pro André se tá correta. Você toma uma multa e perde o carro.
É isso mesmo. É basicamente isso. Você Tá certo poderia... isso, gente? Poderia Você poderia ter feito um isso, TAC, da termo de coisa ajustamento mais de conduta ambiental. Tomar uma multa, pagar a multa. Exatamente. E reflorestar. Que é o fim final do meio ambiente. É você despoluir o Tietê. É o fim final. Reflorestar. Gente, eu fiz uma reintegração de poços numa fazenda que invadiram, tal, área de reserva da fazenda. O cara adotou todas as... Fiz a reintegração de poços do cara lá, beleza. Só que eles derrubaram. Tipo, derrubar pra fazer derrubada mesmo. 1 ano. Quem derrubou o quê? O invasor. 1 ano, você já não chegava na área que foi derrubada. Que era na região Amazônia, já tinha mato pra todo lado. 3 anos já tinha árvore. Gente, esse cara dos 599%, era só ele ter largado lá. Em Que ia 3 crescer anos de já novo. tinha mato lá. É. Tanto é que nesse caso da reintegração de posse, sabe o que o Ibama disse pro meu cliente? Ele falou assim, não, só deixa. Só não ocupar. Essa Tá, foi a sugestão do com Ibama. esse cara, por exemplo? Perdeu a fazenda, já era, perdeu. Entregue para fins de Tomou a reforma multa e perdeu o agrária. carro, cara. E foi. Aí você... Cara, que loucura E isso. nós temos para reforma agrária no Brasil hoje 10% da área territorial da área do Brasil é destinada hoje para a reforma agrária. A reforma agrária. Nós temos 7,8% da área territorial no Brasil reservada para lavouras. Nós temos quase 1,5 vezes a área de lavouras que produz grãos para o país todo, inclusive para exportação, destinada à reforma agrária. Então tem terra, gente. Tem terra. 8.500.000 quilômetros quadrados de Mas é área muito no Brasil. importante É esses coisa dados. demais. Agora. É importante a galera de casa, inclusive o pessoal de casa. Tem A gente sempre dados, pede... gente. Cara, deixa o seu like, comenta aí no chat. Vocês estão Sigam assistindo. esses dois nas redes A gente sociais, vai que eles vão das redes falar já sociais já. deles, É. Cara, compartilha. Você tá vendo todo esse montaréu aqui de informação, Nossa, cara. é uma loucura. E tem um detalhe, gente, assim, muito importante. Outro dia alguém falou, tava gravando uma coluna, imagina, nunca que o produtor reserva metade da sua propriedade para preservação. Eu falei, então pega os dados do CAR. Pega os dados, levante os dados, olhe para eles. Tem um satélite lá em cima. Tá que tudo no dá pra Ministério do Meio discutir, Ambiente, né? dá trabalho. Mas saber a verdade dá trabalho também, né? Então, assim, olhe, busque. A gente tem capacidade para isso. Diga. Só pra... Tá nervoso. Ele vai sair não, daqui. Se ele começou... Daqui a pouco vamos Sai Ele tomar começou uma polido ouça. aqui, vai sair xingando todo mundo. Não, mas é que assim, hoje a gente tá passando... quando a gente fala de função social, você lembra sempre do cenário, né? Aquela história, quando você vê a verdade, você não consegue mais desver. É a mesma coisa. E o cenário que a gente tá passando hoje, existe método para as pessoas que estão assistindo. Não é brincadeira, existe método para a reforma agrária. Você não precisa esperar o produtor não produzir, você não precisa esperar o produtor cometer um crime ambiental, você não precisa esperar o produtor descumprir a legislação do trabalho. Porque bem-estar do trabalhador e do empregado, que é o último requisito, ele trata diretamente com a pacificação no campo, que é outro tema. O que é pacificação no campo? Não tenho a menor ideia, Para mas mim, é abstrato não cometer impossível. furtos e roubos nas fazendas. Eu pensei no pessoal ouvindo John Lennon, Imagine, e dançando. Tem paz no campo. É, eu pensei Entendeu? isso, fiz Mas tem um tema que pacificação no chama- campo. Algum produtor que você defendeu já pôs para o pessoal, os invasores, para escutar a Imagine e resolver o problema? Então, eu acho que... Soltou pombas. Então, livros, né? E aí, você olha que essa pacificação no campo, ela tá ligada à instabilidade social. O que é instabilidade social? Invasões. O nome chama invasões. Me corrija, invasões. Conflitos de interesse por determinados objetivos, né? Quando você tem uma invasão, você gera uma instabilidade social. Quando você gera uma instabilidade social, talvez aquela fazenda entre para jogo. Mesmo que ela seja produtiva, esteja observando os requisitos trabalhistas, Não tem esteja observando pacificação. direto, mas não tem pacificação social. Então o cara começou ali a produzir, injetou grana. Que loucura. Né? É só o invasor incomodar um pouco que ele já quebra um dos requisitos. Que é o então. pior? Isso é dado. No governo Fernando Henrique Cardoso, foram desapropriadas para fins de reforma agrária, por descumprimento dos requisitos que eu falei anteriormente, 11 milhões de hectares. No governo Lula, enfim, Dilma, foram desapropriados 3 milhões de hectares. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, opa, o Fernando Henrique deu muito mais terra para reforma agrária do que o Lula. Isso é verdade, tá escrito ali. Só que existe um decreto que está vigente ainda desde a década de 90,
que permite o INCRA comprar fazendas quando houver instabilidade social. Ou seja, no governo Lula foram comprados 30 milhões de hectares por instabilidade social. Aí você olha e fala assim, opa, por que você... Aí vem o diretor do INCRA. É que não existia propriedades improdutivas. É óbvio que não existia propriedade produtiva desde a década de 90, quando a gente resolveu abrir o Cerrado e a gente começou a expandir, não existe mais propriedade improdutiva. Até pode ter alguma perdida aí, mas eu acho que é bem difícil de encontrar. Porque se você não produz, né, enfim. Mas compraram 30 milhões de hectares. Ou seja, existe um método. Esse é o Red Pill. Como é que se desapropria fazendas? A partir do momento que você causa instabilidade social, e isso é literalmente sociologia, estudo social. Você causa uma instabilidade social naquela propriedade, o que acontece com o seu vizinho? Ele se desestimula. Ele vai falar assim, a próxima é a minha. Uhum. Sabe o que o seu vizinho pode fazer? Caso ele não encontre comprador para a fazenda dele, porque quem que vai querer comprar uma fazenda onde a região está em conflito? Ninguém. Porque os conflitos, inclusive, são armados muitas vezes, tá? Tem, né? Tem método. Tudo tem método. Muita gente que morreu de ambos lados. E aí você pega e olha e você fala assim, bom, eu não vou comprar. Aquele vizinho, ele pode oferecer a fazenda dele à venda para o INCRA. Porque tá no decreto. Pode aparecer uma fazenda à venda. Ou seja, se a gente fomenta invasões de terras, a gente fomenta instabilidades sociais que geram desestímulo na produção rural daquela região, que gera oferta de terras para interessados e que gera oligopólio. Porque os grandes, por vezes, também estão por trás da logística. E vai tudo para a reforma agrária. Porque os grandes olham para essas situações e falam assim, eles não vão conseguir produzir. No caso, os integrantes. Uhum. Então eu arrendo deles. Entendi. Então existe toda uma máquina trabalhando para isso. Eles são instrumentalizados, basicamente. Sempre. Todas as supostas minorias, normalmente elas são todas instrumentalizadas. Tem sempre alguém por trás com as narrativa. cordas da Mariana. E assim, né, gente? Onde falta a lei, falta ordem na sequência. Né? Tanto que tinha até um seriado americano que chamava Law and Order, né? Então primeiro vem a lei. E de onde vem a desordem? Da lei, que é muito relativa, né? Não fala muitas coisas, tudo excessiva, aberto, confusa, burocrática. Então, o que é a função social da terra? Tá descrito em algum lugar? Não, coisas que a gente supõe. E aí a coisa relativiza, né? É relativizada e falta ordem. E dentro da desordem... De acordo com a circunstância... Falta paz dentro da ordem. Né? Então a gente fala de pacificação no campo. As pessoas linkam muito a redução das invasões que teve no governo Bolsonaro, por exemplo, no atual governo, com o aumento na aquisição de armas de fogo. Existe, as pessoas adoram fazer essas analogias sem... Não, só de correlação, né? Que não tem nada a ver com causalidade. Eu sou um cara que preza por todas as liberdades individuais, as liberdades naturais do ser humano, né? As naturais. Direito à vida, né? Propriedade. Liberdade. Né? Liberdade. Pronto. É isso aí. Como é que eu garanto a minha vida? Arma de fogo. Ah, tem outro jeito? Cara, não, desculpa, não tem. Na fazenda ali, quando vai fazer o quê? Entregar uma flor? Quando existia a arma laser, e pô, vai ser a arma laser. É que assim, gente, eu acho que o ser humano ele veio com um bug, assim, né? Ele veio com um grande defeito de fábrica. Quando ele se distancia muito de certas situações que foram necessárias evolutivamente para que ele chegasse nesse nível de bem-estar social, ele perde totalmente a conexão com aquilo, as premissas dele mudam e a tese lógica dele muda também por consequência. Então, é muito fácil você morar aqui, sei lá, na Vila Madalena, em São Paulo, em que tem policiamento ali, em várias esquinas, você liga pra polícia, ela aparece em não vai aparecer. 6 minutos. Não, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. Homens fracos, né? Tipo, muito aquilo, né? E é muito diferente de você estar numa situação 1 hora pra dentro do mato, de estrada de terra, num dia chuvoso, em que não passa o carro da polícia lá, e ligar pra polícia pra vir te salvar. Tem uma cena, inclusive, eu acho que é do Duro de Matar, se eu não me engano. Desejo o último, de Matar. Né? O último. A do Duro de Matar ou Desejo de Matar? Acho que é Desejo de Matar, com Bruce Willis. Que ele tá, sei lá, perseguindo um cara, tem uma parte numa fazenda, assim, tem um velhinho que sai lá da caminhonete, sei lá, e ele vê o velhinho, sei lá, atirando num cara, assim, que tava roubando alguma coisa da propriedade dele e tal.
só tirando pra assustar, o cara saiu correndo, assim, da propriedade e tal. Aí ele falou, por que você fez isso e tal? Aí ele, tipo, com a arma, assim, na mão, ele falou, cara, aqui eu que faço a minha segurança e tal. Eu não vou precisar as palavras dele, mas, tipo, a polícia sempre demora... Arthur, Ela sempre chega depois que o crime acontece e tal. Se eu quiser resolver isso, eu tenho que fazer com as minhas próprias mãos. É só no Minority Report, naquele filme do Tom Cruise que ela chega antes. Como é que é naquele estudo da CNA, da violência no campo? É que assim, pra finalizar o link das armas, nunca foi a questão de armas, a questão de invasão de terra. Nunca foi. É porque não tinha o dono da caneta lá em cima. Lembra, gente? É decreto. Decreto desapropriatório. Precisa do presidente da República. Pra que a gente vai invadir se no final das contas a gente não leva a terra? É método. E o governo teve muita titulação agora, né, André? E é aí que tá. A titulação impede as invasões. Por quê? A titulação, desculpa, perdi essa parte. Titulação é quando existem diversas posses espalhadas no Brasil de reforma agrária, enfim, de pessoas que realmente trabalham, não o pessoal dos invasões, o pessoal que trabalha, é disposto. Só que esse pessoal é refém. Por quê? Porque depende de uma concessão do Estado. Você tem uma posse, um documento que te garante a posse daquele imóvel, não a propriedade do imóvel, né? O governo Bolsonaro, ele veio titulando terra, ou seja, dando as matrículas, escriturando essas posses, transformando posse em propriedade. Quando você faz isso, você já não é mais refém do movimento. Porque você não depende da... Porque se alguém invadir, fala, vem cá, terra agora é minha e tal. Exatamente. Não existe mais aquele... Entendi. Então, quando você titula, você acaba com a estrutura. Mas, enfim. A questão do estudo do CNA que ele estava falando, esse negócio de arma, é bem complicado. Porque, assim... De violência no campo. De violência no campo. A gente não pode falar de violência... Ah, não, a segurança pública no campo. Que segurança pública? Se você for ver os crimes hoje que acontecem no campo, grande parte dos crimes estão até 50 quilômetros da cidade. 50 quilômetros da cidade. Quanto tempo demora para chegar uma viatura percorrendo 50 quilômetros? Se ela for a 100 quilômetros por hora, de média, 30 minutos. Correto? 30 minutos já deu para fazer tudo naquela propriedade rural. Uma limpa. Né? Agora, 30 minutos sendo otimistas em propriedades onde tem uma patrulha rural com georreferenciamento localizada na polícia, com uma estrada ótima, enfim. Acho que deve ter nenhuma, hein? Mais ou Vocês menos no Brasil. entenderam que não existe? Não Acho tem que- como. Eu acho que... Não existe. Só tem você dentro da sua propriedade. E aí a gente tem um dispositivo constitucional que diz que a nossa casa é asilo inviolável, mas ela não me garante os meios de eu tornar... E não me deixa garantir. Ô, Lara, É uma eu não sei promessa se eterna, na verdade. Não é um direito, é uma promessa. Eu não sei se você tá sentindo mesmo que eu, assim, que a conversa, ela foi se encaminhando pra um ponto que a gente fica até meio triste, né? Não, com E aí raiva. eu queria Puxa, que terminar isso de uma forma, uma perspectiva otimista e tal, né? Claro, vocês falassem as redes sociais de vocês, já agradecendo, claro, a presença, mas hoje, se eu tenho um microprodutor ali, o cara que quer começar numa fazenda, quer começar a ter uma criação de gado, começar ali com a agricultura, o que ele precisa ir atrás? Como é que ele começa isso? É um mercado que é muito difícil a porta de entrada, tem muitas barreiras. Qualquer um pode, assim, com um certo domínio já começar. O primeiro ponto é não assistir a esse podcast, né? Que se ele assistir, ele não vai querer, não. Chama da Brasil. Como é que funciona hoje o mercado e uma perspectiva para o futuro? Fisiologicamente é muito difícil, né? Tanto que o agronegócio, a atividade, a produção rural, vamos falar assim, porque agronegócio é um termo muito moderno, né? A produção rural, ela é algo de longo prazo. Então, pessoas que foram lá, arriscaram, pegaram financiamento a taxas muito baixas lá na década de 70, abriram uma área, enfrentaram adversidades assim, gente, absurdas, sem banheiro químico no meio do mato. Você tá entendendo? Pegaram malária, muita, sabe? É uma nova descoberta do Brasil, vamos falar. Então, partiram disso, trabalharam duro, botaram seus filhos ali para trabalhar na terra e criaram uma geração de pessoas mais abastadas, tá? Que são os herdeiros. Hoje nós estamos mais ou menos nos herdeiros dos herdeiros. Mais ou menos. Que eram pessoas que viviam do campo, a vida no campo era muito sofrida. Muito sofrida, gente. Não tem fim. Não tem dia sem trabalho. Então, eles desejavam o quê para seus filhos? Que eles fossem estudar na cidade, se tornassem médicos, advogados, engenheiros, né? Até que se chegou num ponto em que se estabeleceu a área produtiva e a área de reserva. E o que aconteceu com o preço da terra? Subiu muito. Aquilo voltou a ser valorizado.
né? Tem uma competição hoje pela terra no Brasil, a gente estava acabando de discutir sobre isso. Então, volta aqui porque, assim, e a atividade rural, ela precisa de hereditariedade e de conhecimento também. Se você De pegar um cara vivência no muito campo. urbano e mandar produzir, assim, o cara, gente, Vai não destruir tem por tudo. onde, Mas não só que sabe fazer Não, aquilo. não dá. Que é grego. Aquilo precisa de um conhecimento, inclusive hereditário. Então falou, amigão, volta pra cá, porque isso aqui é um baita de um patrimônio, o preço da terra subiu, hoje nós somos aí, vamos falar assim, as pessoas estão falando aqui que nós somos magnatas aqui, né, do agronegócio, volta pra cá porque não tem ninguém pra tocar. E aí esse cara voltou com uma super dificuldade, porque ele também não passou boa parte da vida dele na fazenda, e agora nós estamos lidando com os filhos desses caras que estão todos querendo voltar pra falar, puxa vida, vamos cuidar desse patrimônio. Então essa foi a história. Quem está disposto... E naquela época tinha muito menos regulamentação, Sim. nem se compara. Quem está disposto a fazer isso de novo é, de fato, muito difícil. É um trabalho geracional. Então, preciso de pessoas, em primeiro lugar, que tenham aptidão para trabalhar com longuíssimo prazo. Né? Que estejam de olho aí nas suas próximas gerações. Segundo, pessoas que sejam boas em resolver problemas, muito proativas. Porque, como vocês podem ver, é complexo. Não pode ter frescura também, não. Não pode ter frescura. A gente tem muita exigência, né? Produzir... Não é fácil, gente. Se chove muito, dá pau. Se chove pouco, dá pau. Você tem que chover o certo, você tem que combinar com São Pedro, entendeu? É difícil. E como é que vocês enxergam essas perspectivas daqui pra frente? Eu entendo que o agro é uma paixão. Bom, pelo menos pra mim, Lígia, é paixão. É duro. Esse podcast parecia que tava terminando triste, aquele negócio. Eu ia falar assim, não. Porque isso é uma gota da dificuldade que é. E a vida é sacrifício. A vida é sacrifício. Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar tudo isso. E, de fato, eu não posso falar que, o meu problema agora é esse. Meu avô chegou no Mato Grosso na década de 70. E nós estamos falando da bacia amazônica a 600 quilômetros ao norte de Cuiabá. Nossa. BR-163. Chegou junto com o batalhão do Exército. E aí? Não tinha nem BR. Vou falar que é Quando tudo difícil era mato. agora. Quando tu quer amar. Quando tudo isso ali era mato. Isso aqui é difícil agora? Não é difícil. Difícil é lá atrás. Agora a gente tem que pegar e encarar. Mas, igual você comentou, a pessoa que vai entrar, um médico quer investir no agronegócio. Você já trabalhou com agro? Não. Então procura alguém para ser parceiro. É a primeira coisa que eu falo. Não tente encarar o agro sem ter a vivência do agro. Procure um parceiro. Existem contratos, né? Contrato de parceria rural. Vai lá, começa a vivência, vai aprendendo. Às vezes até para ser Hoje tem sócio. até como engordar boi sem ter terra, né? Hoje tem como engordar boi sem ter terra. Então existem diversos mecanismos hoje de você, pensando no agro Modelos como de negócios, uma atividade empresarial, existem modelos de negócios. Você consegue arrendar uma terra, comprar boi por dentro. Você consegue... Tem um negócio que a Lara vai adorar, chama boitel. O cara tem estrutura de engorda intensiva, você paga, por exemplo, uma diária pro boi passar ali, engordar e depois você vende, se Deus quiser, valorizado. Gente! Então tem modelos de negócios. Chama composição por aglutinação. Esse tipo de formação de palavra. Que legal. Eu demorei pra entender, falei que massa. Boitel, olha. Então, assim, tem várias coisas hoje que daria para começar no agro. E exige que as famílias que estão hoje já estabelecidas estejam também dispostas a abrirem esse tipo de negócio. E aí você trouxe uma coisa muito legal, desculpa te interromper. Como o agro, ele traz a questão da família, né? De uma agregação familiar para ele ser desenvolvido. Um que faz uma coisa, outro que faz outra, porque é muito difícil tocar aquilo sozinho. A dependência de outras pessoas, de outros colaboradores, ela te deixa sempre muito vulnerável. Ele é uma atividade familiar, né? Desculpa te Na sua interromper. essência, é sempre. Então, as famílias hoje podem, por exemplo, captar recursos. Por meio desses investidores, do médico, do dentista, do advogado, enfim, do engenheiro que quer ativar no agro. Só que elas têm que estar dispostas. E às vezes isso ajuda a diluir risco. A oportunidade hoje do negócio brasileiro, o agronegócio brasileiro, é um potencial. Talvez quando as pessoas perceberem da cidade que sem o agro elas não têm o que comer, porque elas não perceberam ainda. Elas não perceberam ainda. Mas sem o agro brasileiro, você não come. Então, a partir do momento que você olha e fala assim, poxa, mas espera aí, a minha camisa de algodão é agro, o que eu como é agro, peraí, tudo é agro, talvez eu precise começar a mudar. Até o vegano é agro. Até o vegano é agro, a gente precisa começar a investir, talvez, no Até agro. o vegano é agro. Aí agora é a hora que ele chora. Mas agora, olha o que eu tô pensando. Nós estamos falando de uma galera que tem poder, porque nós estamos falando de alimento, que é forte, que trabalha com hereditariedade e propriedade privada, que trabalha com armas, porque eles precisam da autoproteção. Amém. É um pessoal tradicional, porque principalmente porque é envolvido.
é o inimigo número 1 do progressismo. Exatamente. E vou te falar, Rousseau falava muito sobre isso. Sobre a indolência do urbanismo das cidades, né? Então, é muito engraçado como o agronegócio, ele deixa a natureza, as coisas naturais, nuas diante de você. É a verdadeira red pill é morar numa fazenda. Ou seja, se choveu, eu vou fazer passeata pra quem? Se choveu demais, desculpa. Se não choveu, pra quem? Se meu gado, se caiu um raio embaixo da árvore e eu perdi 40 cabeças de gado, vou reclamar pra quem? Te Vira. malandro. Olha, desculpa, gente, mas assim, com todo respeito, se um bezerro nasceu macho e eu precisava de uma fêmea, não consigo Vai fazer. brigar com o quê? Com Deus? Eu não consigo mudar a realidade, o cromossomo, você tá entendendo? Mas tem uma galera que diz que consegue. Hein? Tem uma galera que... Você consegue fazer alguma seleção. Tem uma galera Vamos que falar diz na que é engenharia. só o bezerro se identificar. A gente consegue favorecer algumas coisas, né? A seletividade de... Bom, não vou entrar nessa parte muito técnica aqui. Mas assim, é muito difícil. A realidade das coisas está diante dos seus olhos no cru e você não tem para quem reclamar. Então, por isso que o agronegócio ele tende a ser mais voltado ao conservadorismo, à unidade familiar, Ou à seja, autodefesa. tudo Assim, que você progressismo não- odeia. Tudo que é fascista. Tudo que é, ou seja, o Bora, agro, Brenda. é, Tudo que é assim a gente fascista. termina com essa conclusão, né? Maravilhosa. Não, gente, Baita muito programa. bom. Baita Baita programa. programa. Como que as Desculpa pessoas... perder um minutinho Diga. de vocês. Eu trouxe uma lembrança. Ih, Ó. que legal. Caramba, as primeiras damas, desculpa. Muito Primeiras obrigada. Ai, que legal. Tem um presente Vocês ao lembram vivo aí aqui, da ó. lei de Lavoisier? Ó. Na pecuária Nada é assim, se né? cria, Nada se cria, perde. nada se perde, tudo se Olha transforma. só. E aí vocês vão ver que as plantinhas aí se mantêm vivas, apesar Opa. de não se abrir a rolha. Então a gente tem um terrário. microecossistema aí que se mantém, desde que vocês deixem perto da luz solar, né? Tá bom? Gente, que legal. E a pecuária, ela funciona de uma maneira, Mostra aí, Lara, obviamente, pra cá. muito parecida. Olha que Muito legal. parecido. Ele vai viver... Deixa lá de enfeite. Mentira. Acabou. Mas como que entra? Lá. Você vai ver que ele vai fazer vapor, Como ele vai entra? condensar. Ah, é pela rolha. Não. Não, já entrou. Já entrou. Tá aí. Lembra que de manhã, fotossíntese de manhã, à noite, respiração. Gente, faltei essa aula de biologia. Acabamos, Não, acabamos brincadeira. com o mercado regulado de carbono. Então, gente, Gente, mas que legal. quando tem pasto na fazenda, esse pasto sequestra o carbono. Bonitinho. Quando o boi come o capim, ele sequestra o carbono. O capim, quando ele é comido, ele nasce de novo, sequestra mais carbono. Então, assim, acho que nós não vamos morrer torrado tão cedo, entendeu? acho que não. Por causa do boi. Até porque desde a década de 70 estão falando que ia subir 2 graus, aí não sobe os 2, nunca sobe os 2, aí não E o chega gelo no... do Ártico ia desaparecer. Gente, então mas já é de uma voltou. arrogância gigantesca você querer controlar 1 grau por ano da temperatura planetária. Pessoal de casa. a Não, gente peraí, se antes, despre- como que a gente acha com certeza. vocês? Isso, claro. As redes sociais de vocês. Eu primeiro? Primeiras damas. Arroba Lígia Pimentel. Lígia com arroba Y? Com Y. L-Y-G-I-A. Vai estar aparecendo na Pimentel. tela. Ou arroba Agrifato. Nosso Instagram Com da 2 Ts. empresa. 2 Ts. É isso. O meu André B. Pirajá, né? É o arroba, né? André B. Pirajá, o perfil do Instagram. E para quem quiser conhecer, às vezes, o Movimento Produtores pela Liberdade, também tem um arroba Produtores pela Liberdade também. Que Show de bola, tá maravilha. no Instagram, né? E Queridos. não fiquem bravos com os vídeos que tem lá. Assim, é bastante red pill, às vezes. Não, depois de assistir esse podcast, o pessoal tá O pessoal já afiado tá já. arrepilado aqui. Pessoal de casa, muito obrigado aí pela sua audiência. Lara Brenner, boa Queridos, noite pra você. beijo e até a próxima. Muito, muito obrigada, viu? Obrigado a Foi você. excelente. Até a Obrigada. próxima. Valeu.